Vamos encontrar o seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis. Quem são os ângulos notáveis? Ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. E o primeiro passo vai ser a construção de um triângulo retângulo, de tal forma que o ângulo interno tenha 30 graus e outro 60 graus. Então, vamos lá. O primeiro passo, a gente vai construir um triângulo que tenha os três lados iguais. E esse triângulo é chamado de triângulo equilátero. E, consequentemente, os três ângulos internos desse triângulo serão iguais, ou seja, terão 60 graus. O próximo passo vai ser passar uma reta que seja perpendicular a um dos lados. Fazendo essa modificação, a gente vai obter os ângulos de 90 graus, porque é perpendicular, e, consequentemente, um dos ângulos de 60 vai ser dividido ao meio e vai formar dois de 30 graus. Depois dessa modificação, a gente vai obter dois triângulos menores. E olhando esse triângulo menor, a gente consegue ver que o ângulo interno que a gente construiu foi um de 30, um de 60 e um de 90. A partir daí, a gente vai trabalhar para encontrar o seno e cosseno de 30 e 60 graus, que é o próximo passo. Aqui embaixo, você vai notar que era um tamanho e agora eu tenho metade deste tamanho. E não se esqueça que agora nós vamos olhar para esse triângulo menor. Então, vamos lá. O que é o seno de um ângulo? É o cateto oposto sobre a sua hipotenusa. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Olha para esse ângulo de 30 graus. Qual vai ser o cateto oposto? Esse aqui, né? Meio de L. Logo, o seno de 30 graus é meio de L sobre L, que é a hipotenusa. Logo, corta L com L, sobra meio. O seno de 30 graus é meio. Agora, o cosseno de 30 graus, a gente precisa achar essa altura aqui, que é o cateto adjacente. E para isso, a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Lembrando que para aplicar o teorema de Pitágoras, nós precisamos ter um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que possua um ângulo de 90 graus. E o teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Nesse caso, lado ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais meio lado ao quadrado. E resolvendo esta equação, nós podemos isolar a altura, que é o que queremos, e obtemos que a altura é exatamente raiz de 3 sobre 2L. Vamos voltar agora para o nosso triângulo. Achamos a altura, então vamos encontrar o cosseno de 30 graus. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, que no nosso caso é raiz de 3 sobre 2L sobre L. E vamos ter que cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Já no seno de 60 graus, eu vou ter que aquela altura que a gente encontrou é o cateto oposto. E aí, fazendo as continhas, eu vou chegar aqui, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E, consequentemente, o cosseno de 60 graus é meio. Então, vamos voltar para preencher a tabela. Seno de 30 é meio e cosseno de 60 é meio. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e o seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos encontrar o seno e o cosseno de 45 graus. Novamente, vamos construir um triângulo retângulo que possua um ângulo interno de 45 graus. E aqui, a sacada vai ser construir um triângulo que possua dois lados iguais. Esse triângulo é chamado de triângulo isósceles e, consequentemente, ele vai ter dois ângulos internos iguais. Vamos falar que esses dois ângulos são 45 graus. E como a soma dos ângulos internos é 180, o ângulo que sobra é 90. Então, eu construí um triângulo com dois lados iguais, dois ângulos internos iguais de 45 e um ângulo de 90 graus. Por conveniência, vamos falar que o tamanho desse lado é 1
E vamos encontrar o outro lado que nós não sabemos, que é a base aqui no nosso caso. Para isso, novamente, vamos aplicar o teorema de Pitágoras, porque a gente tem um ângulo reto. E logo vamos chegar que a base vai medir raiz de 2. Agora sim, vamos encontrar o seno e o cosseno de 45 graus. Olhando aqui para esse ângulo de 45 graus, o cateto oposto é 1 e a hipotenusa é raiz de 2. Só que não se pode ter raiz no denominador de uma fração. Por isso, vamos racionalizar, ou seja, multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. E vamos obter que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o mesmo acontece para o cosseno. O cateto adjacente vai ser 1 e a hipotenusa raiz de 2. Da mesma forma, eu vou chegar que o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E agora a gente volta para preencher a tabela. E está quase toda pronta, só falta agora a tangente. E o que é a tangente? É o seno dividido pelo cosseno. Então, a gente vai pegar a tangente de 30 graus, meio, que é o seno, dividido por raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno. Corta, corta. Vamos chegar em 1 raiz de 3. Novamente, a gente racionaliza e chega aqui, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer o mesmo para a tangente de 45 graus, só que nesse caso a gente tem um número dividido por ele mesmo, ou seja, 1. E por fim, a tangente de 60 graus, que é raiz de 3 sobre 2, dividido por meio. Corta, corta. No final, eu vou ter raiz de 3. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e que ajude, na hora da prova, a não apenas decorar, mas sim saber o porquê que o seno, cosseno e a tangente de 30, 45 e 60 graus são esses valores.